Sejam muito bem-vindos ao Globalcast, o podcast oficial do Personal Trainer. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de R$ 10.000 por mês. E se já alcançou os 10 mil, multiplicar isso ganhando acima de R$ 20.000 por mês. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafael Miranda. E o tema de hoje é quanto cobrar nos treinos de consultoria online, Rafão? Esse tema é pesado, hein? A galera gosta, né? Gosta. Consultoria online tá em alta, Sim, galera sim. tem dúvidas de quanto cobrar pelo serviço. Não, e tá em alta eterno, né? Eterno, 95% da população ganha menos de R$ 3.500, Aí. a consultoria ficou acessível, né? Né, todos podem ter um personal. Exatamente, Ou a na palma grande da maioria. mão. Na palma da mão, é isso aí. Interessantíssimo. Então, temos muita coisa para resenhar aqui. Eu já vou pedindo para você, tá vendo pelo YouTube? Dá um like aí pra gente, manda pros amigos, compartilha. Se você estiver Siga o ouvindo, canal. se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer também, compartilha com os amigos no grupo de WhatsApp, É isso porque aí. esses assuntos vão ajudar a nossa classe e você também pode contribuir com isso. É isso aí. E não fique com medo de compartilhar, porque a nossa... Conhecimento compartilhado. Exatamente, cresce todo mundo. E outra, né? A gente não tem personal trainer suficiente para atender tantas pessoas. São então, muitas pessoas. Então todo muitas personal trainer tem pessoas. que ter acesso a esse tipo de conhecimento aqui. Um amigo meu dizia, quem não divide não multiplica. É isso aí, é isso aí, boa. Rafael, vamos começar então. Vamos fazer a primeira pergunta desse tema incrível que eu gosto bastante. Por que esse tema do podcast, Rafa? Boa, vamos lá. Primeiro ponto, a gente já deu um spoiler aí, né? 95% da população ganha menos que R$ 3.500. A população adorou a ideia da consultoria online, de ter um personal trainer à distância, modalidade à distância. Então, a consultoria online é um modelo de negócio aí que a gente pode investir. E se é um modelo de negócio que a gente pode investir e que está dando muito dinheiro e só tende a aumentar isso para a educação física, isso não é moda. Sim. Pandemia já acabou, consultoria online ficou. Os nossos alunos continuam aumentando o salário com consultoria online. A pandemia já acabou. E aí? Todo mundo voltou para a academia? Antes da pandemia, 5% da população estava na academia. Se antes da pandemia, 5% da população estava na academia, ou seja, a população não gosta de academia, a maioria. Sim. Então, o presencial é top, mas é para 5%. E os outros 95%? Bora atacar esse mercado. Então, precificar corretamente a consultoria online é essencial. Então, por isso, essa temática. É uma modalidade aí que dá muita grana para o personal trainer no médio e longo prazo, e a gente tem que saber o que fazer para precificar. Então, justifica a gente parar aqui um tempo bacana para falar para a galera, enquanto a galera malha aí, personal trainer escuta muita gente durante a academia, né? Sim. Então, isso é muito massa. O cara tá treinando, tá ouvindo ali. Exatamente. O conhecimento. Então, tá hipertrofiando e tá entendendo o como ganhar cérebro e o dinheiro. músculo. Exatamente, exatamente. Então, cara, esse podcast hoje, ele vai servir para precificar no presencial também? Vai, porque assim, quando a gente fala de precificação, a gente tem que abrir uma teoria geral de precificação, de pôr preço Sim. nas coisas. Sim. Então, como a gente vai ter que abrir para pôr preço nas coisas em geral, dá para o cara transferir também para precificação, para como ele precifica o presencial dele. Então, esse podcast ele vai ser focado em exemplos de consultoria online, mas Certo. a teoria geral da precificação vai servir para presencial também, com certeza O absoluta. assunto, ele transita, né? O cara que tem dúvida sobre como pôr preço nas coisas, hoje vai ficar mais claro aí para ele. Perfeito, perfeito. E como funciona essa teoria por trás da precificação? Para servir para ambos os ambientes, online e presencial. Bora lá. Seguinte, então, quando a gente vai pôr preço nas coisas, a gente tem que organizar a empresa. Organizar. Perfeito. Primeiro ponto, eu sou uma empresa. E uma empresa, ela trabalha com algumas contas em mente. Ela tem que separar o seguinte: o que eu tenho que é custo fixo? Essa é a primeira categoria de custos no meu mês. Para o funcionamento da empresa, eu tenho que saber quanto é meu custo fixo. Beleza. Outro ponto é quanto que eu tenho de custo variável, ou seja, custos que, dependendo do quanto eu vendo, os custos mudam. Então, por exemplo, vou dar um brinde. Eu vou dar um brinde, se eu vender para um cliente, eu preciso comprar um brinde. Um brinde. Se eu vendi para 300 clientes, eu preciso comprar
300 brindes. brindes. Então, o custo é variável, porque ele é focado em torno da flutuação das vendas. Ok. Então, a empresa ela vai ter alguns custos variáveis, ou seja, ao longo dos meses, muda muito de um mês para outro aquele custo. É o mesmo custo, mas ele muda Sim. muito de um mês para outro dependendo das vendas. Perfeito. Então, perfeito. Aí também a empresa tem o setor de investimento. Toda empresa ela precisa investir. Então, investir para o crescimento, investir em vários setores, investir em conhecimento para economizar mais, para ter um marketing Sim. melhor, para ter vendas. Então, tem um setor da empresa que ela gasta mensalmente com investimento. E isso vai dar uma porcentagem aí dos Sim. custos. Então, a empresa gasta com custos fixos, estruturais, eu vou entrar em detalhe em cada um. Então, vamos lá. Anotem aí, quem estiver escutando. Anote. Custo fixo, custo variável, investimento. Aí depois que eu tenho todos esses custos, aí eu tenho tanto que eu vendi no mês. Sim. Aí a diferença de tudo isso, ó, vendi 10 mil. E todas as somatórias desses 3 tipos de custos deu 7 mil, eu tive 3 mil de lucro. Esses 3 mil de lucro, se eu faturei 10, eu estou com uma margem de lucro de 30%. Perfeito. Então, vamos lá, isso é a empresa. Agora vamos detalhar cada um, tá? Perfeito. Custo fixo. Então vamos para custo fixo. Custo fixo, aqui, essa situação, para quem ganha menos de 10 mil, fica uma situação assim, pô, Rafa, eu preciso saber esse nível? Sim. Por quê? Porque daqui a pouco você chega nos 10 mil. Daqui Sim. a pouco você fica perdidinho. Se você não se comportar já desde cedo, da forma que tem que ser, quando você estiver ganhando 30 mil, você vai estar se comportando errado e vai estar gastando tudo e vai estar com a empresa toda bagunçada. Então presta atenção nisso. Custo fixo envolve salários dos envolvidos. Por que eu falo dos Ok. envolvidos? Porque no começo o personal trainer é o eu-presa. É só ele. Sozinho. O vendedor é ele, o cara do suporte é ele, o cara que entrega o boleto é ele, o financeiro é ele, tudo é ele. O editor do vídeo. Do vídeo é ele, o cara da designer. imagem é ele, o cara da prescrição é ele. Só que isso muda. Isso muda. Dentro da nossa metodologia do personal global, a gente já tem muito personal trainer, centenas de personagens que têm funcionários. Então, Sim. o primeiro ponto que você tem que considerar é: se você ainda é sozinho, você é o seu próprio funcionário. Então, vamos supor, Anderson Silvério é uma empresa, Rafael Sim. Miranda, outra empresa, beleza? Perfeito. Na empresa Rafael Miranda, quando só tá o Rafa Miranda trabalhando, eu sou o funcionário da empresa Rafa Miranda. Então, o Rafa Miranda é o funcionário dessa empresa. Perfeito. Ele tá sozinho, mas ele é o funcionário dessa empresa. Então, personal, raciocina dessa forma. Se você tá sozinho, você é o único funcionário da empresa. Então, você tem que ter um salário. E esse salário, ele faz parte do setor de custo fixo da empresa. Então, se o Rafa Miranda, a empresa Rafa Miranda, está vendendo 5 mil por mês de personal Sim. presencial e, 4 mil de personal presencial e 1.000 de online. O faturamento total está de 5 mil. Desses 5 mil, o Rafa Miranda funcionário, que é o funcionário único, Sim. que faz tudo, Sim. é o Severino, faz tudo. O Rafa Miranda tem que ter um salário. E esse salário, infelizmente, se ele for o custo total da empresa, se ele for o faturamento total, eu estou assassinando a minha empresa. Mas nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Os custos com colaboradores em termos de salário, colaboradores fixos, não freelance, não freela. O salário fixo faz parte do custo fixo, beleza? Então hoje, aqui na empresa do Personal Global, hoje nesse momento nós somos em 18 pessoas. Sim. Todas essas 18 pessoas, elas têm um salário fixo. Algumas têm alguns variáveis, etc., mas elas têm um salário fixo. Nenhuma é freela, tipo, dá uma forcinha aí pra gente. Não é freela. Então todas têm salário fixo. Então todas fazem parte do custo fixo do Personal Global. Sim. Todo mês eu tenho que ter aquele dinheiro para pagar meus colaboradores. Se eu não tiver aquele dinheiro, meu colaborador não recebe. Se ele não recebe, ele não trabalha. Então tem que ter aquele dinheiro. Então, show de bola. Uma das coisas do custo fixo é funcionário. Segundo ponto que faz parte de custo fixo, para resumir aqui, estrutura. Estrutural. Então, hoje a gente está aqui gravando um podcast. Esse podcast hoje a gente grava na sede do Personal Global. A sede do Personal Global, por coincidência, neste exato momento aqui do podcast, é na minha casa. É na minha casa, tanto que vocês escutam os barulhos aí caseiros de vez em quando. Sim. Você escuta minha cachorra, você escuta... A cachorra vai escutar sempre, porque até quando a gente mudar daqui, a gente vai levar.
Mas é uma situação interessante, eu tô abrindo aqui, porque assim, ó, eu moro num lugar onde uma parte da casa eu fiz o escritório da empresa, o Sim. estúdio, e outra parte da casa eu fiz a casa. Então são dois lugares distintos. Então hoje a gente grava, beleza. Aí, Rafa, e isso? Como é que você coloca? Uai, a estrutura do Global é essa. A estrutura do Global é a casa para gravar os podcasts? Sim. É. Então, se fosse alugada essa casa, ela poderia ser conta do personal global, pelo menos metade. Sim. Metade é onde eu durmo, metade é meu aluguel, coisa pessoal. Beleza, mas o personal global tem metade aqui do escritório que ocupa metade da casa, personal global poderia pagar como custos de estrutura da empresa. Então, Sim. esse é um ponto. Então, estrutura. Estrutura é lugar físico que você usa para trabalhar. O personal geralmente não usa um lugar físico, ele não leva o cliente para um lugar dele. Então, a taxa que ele paga Na na academia? academia, que é uma situação assim que ele fala, pô, mas isso muda de acordo com o número de alunos. Então, ele pode jogar para o custo variável. Ok. Vamos supor que ele paga um aluguel, ele arrenda uma academia. Pronto, estrutura. Estrutura. Vamos pôr outro de estrutura legal aí. O custo do carro. Então, por Sim. exemplo, o personal ele não tem rotina para pegar ônibus, vamos supor. Ele fala, cara, é impossível pegar ônibus porque eu me desloco absurdamente. Já fiz as contas aqui, é melhor eu pagar R$ 600 na parcela do carro. Carro, moto. Isso. Então, isso aí seria a estrutura, porque é uma estrutura Ele para te precisa permitir. Ele daquilo. precisa Senão ele não daquilo. trabalha. É impossível, senão ele não trabalha. É É como se estrutural. fosse o escritório. Se a É gente não estrutural. tivesse escritório e tem que gravar podcast, vai gravar onde? Sim. É estrutural, é estrutural. Perfeito. Então, coloca no custo fixo aí o estrutural, tá legal? Então, soma tudo que é estrutural, põe no custo fixo, soma tudo que é salário, põe no custo fixo. Então, o salário do personal trainer, essa é a maior sacada já de custo fixo. O salário do personal, o personal não tem salário. Sabe qual que é o salário dele? É tudo que ele ganha. É. Aí Hoje em lascou, dia. cara, aí lascou, porque uma empresa, anote essa, uma empresa, ela tem que ter três coisas. Ela tem que agir para lucrar, ela tem que agir para economizar e ela tem que agir para ficar mais famosa. Então uma empresa, ela não pode só agir para lucrar. Não faz sentido, ela vai se dar mal se ela só age para lucrar, porque o lucro vem da expansão da fama. Então quanto mais famosa a empresa tá, O mais ela branding. lucra, o branding. Perfeito. Então ela tem que envolver, ela tem que investir em situações que vão deixar ela mais famosa, ampliar o alcance, ser conhecida por mais pessoas. Então, branding gera lucro e economia gera lucro. Perfeito. Então, se o personal trainer ele está trabalhando numa academia que cobra dele 15 mil de taxa, eu estou pondo um número que não existe, mas vai ilustrar, 15 mil de taxa, e ele achou a mesma academia, com o mesmo tipo de clientela top para ele, cobrando 3 mil, ele está lucrando mais. Ele está Porque economizando. ele economizou 12 mil, se ele está economizando 12 mil, ele está Sim. lucrando mais. Então, ações que te façam economizar são interessantes. Ações que te façam investir na fama, no seu alcance da sua mensagem, mais pessoas te conhecendo, elas te geram lucro no futuro, e ações de lucro diretamente te geram lucro. Então, ele tem que pensar em lucro, economia e fama. Imagem, branding, espalhar. Ele nunca pode pensar somente em lucro no curto prazo, ok? Tá. Então, se eu pego o meu salário e falo que o meu salário é o quanto eu ganho, lascou. Então, a grande bomba aqui para você é o seguinte: não coloca o teu salário como tudo que você ganha. Isso vai dar um pau aí, mas a gente fala no final sobre isso aí, tá? Porque começa a cair algumas fichas na cabeça da galera agora, né? Como Cara. assim, Rafa? Eu tenho 10 alunos, E quem... eu tenho 8 mil reais aqui. Peraí, não tá tão certo essas contas que eu devo fazer, né? Pô, Rafa, eu achei que eu ganhava 8 mil. Não. 8 mil de presencial. A sua empresa fatura 8 mil. Mas o lucro... O dono tá ganhando. Qual que é o salário do dono? Se uma empresa fatura 8 mil, eu recomendo que o dono ganhe no máximo 50%. Mas é lógico que se o cara ganha, se a empresa dele fatura 3 mil, não vai dar pra ele. Não vai dar pro dono. A gente vai desenrolar um pouquinho. Nós vamos desenrolar. Beleza. Cara, falando mais sobre esse custo de operação. O custo de operação nós vamos chegar lá, mas custo fixo, Ok. Custo fixo foi. Demos exemplos aqui. Agora nós vamos pro custo variável. Tô nervoso porque eu tô me lembrando, mestrão, da época que eu era personal também. Sei. Porque, cara, dava 10, 12 aulas por dia, aluno pra todo lado, falo, tô ganhando dinheiro. Sim. Aí chega no final do mês,
não tá sobrando aquele dinheiro todo. Exatamente, exatamente. Justamente pela falta de informação que a gente tinha lá Lá atrás, cara. atrás, lá Sobre atrás. faturamento e Porra, lucro. cara, você não tinha um podcast desse aqui. Não, Você não agora, tinha. Você não agora. tinha, você não tinha. Se você tivesse, você já ia ficar ligeiro desde lá de Mas faz trás, né? muito sentido pra galera, porque o cara tem 10 alunos. Cada aluno paga R$ 1.000 pra ele. Ele pega 10 mil, ele já E, coloca aquilo como salário. e pronto. E aí a empresa dele já está no limite. Ela não vai sair dali, ela vai enraizar e não sai dali. Porque a gente vai explicar o porquê disso. Quando você pega o salário, pega o salário que era para ser pequeno e coloca ele como faturamento total da empresa, você matou o crescimento da empresa. Acabou, ela não cresce mais. Faz muito sentido. Ou ela cresce, mas muito engessada. Nós vamos explicar isso aí. Então vamos para o custo variável, tá? Boa. Primeiro custo variável que personal trainer não tem, mas tem que ter. Imposto. Imposto. Então, se eu ver. Caiu uma lágrima do personal que tá ouvindo isso agora. Isso, imposto. Mas não se preocupe agora, tipo, meu Deus, vai Eu dar tudo tenho errado que porque ter uma empresa. vai dar tudo errado com a do imposto. Mas já calcula, mesmo que hoje você ainda não pague, calcula a porcentagem que deveria ser para o imposto. Calcula isso. Então, o imposto, um classicão aí de uma empresa digital, ela começa, vamos pôr aí, começando baixo com 6, 7%. Sim. Então, por via das dúvidas, calcula, já coloca 10% do que você ganha. Já calcula. Aquele dinheiro não é teu. Aquele dinheiro é imposto, tem que pagar. Aquele dinheiro é o que você tem que pagar. Eu não vou entrar no mérito aqui sobre imposto, o que tem que ser, não tem que Sim. ser. Mas assim, o mindset é o seguinte: pô, eu pago imposto no Brasil, mas não converte em nada para a sociedade. Tudo bem, mas quanto mais imposto você está pagando, é sinal que Mas você tá faturando. mais você está faturando. Mas tá entrando. Então esquece essa parte, porque isso aí você vai ter que pagar em qualquer É a lugar regra do do mundo, jogo, é a cara. regra do Regra jogo. do jogo. Regra do jogo. Mas calcula já, pelo menos. Se você ainda não está pagando, calcula. Calcula, ó, isso não está certo, e isso seria imposto. Pega esse dinheiro e deixa ele de canto ali na sua cabeça, beleza? 6 a 10% calcula Sim. sobre o custo total, beleza? Ok. Freelas. Contratei um cara para arrumar as imagens para mim. Contratei um cara para editar meus vídeos, um pacote de 20 vídeos e paguei R$ 600. Beleza. Esse é um freela, esse é um custo variável daquele mês. Sim. Pode ser que no outro mês você que editou. Pode ser que nesse mês foi o cara que editou. Então é um custo variável. Brinde. Eu dei exemplo aqui no começo. Eu dei 2 brindes para 2 alunos. Beleza, aí no outro mês entraram 20 novos alunos, eu vou dar 20 novos brindes. Variável. O custo variável dos brindes ele irá aumentar. Então, o custo variável é tudo aquilo que flutua absurdamente em relação à quantidade de vendas que você faz. Beleza? Ok. Show. E aí, nós vamos para o setor de investimento. Aqui o bicho vai pegar. Primeiro Eu já investimento. imagino o personal agora pensando assim, eu invisto em... é pra Aí matar, a 100%. gente pode pensar assim, ó. Rafa, viagem é investimento? Então, ó, é o seguinte: se você foi viajar para dar uma aula para um personal lá fora, pode ter sido investimento. É, Se você foi viajar por lazer, porque você merece viajar, é um custo pessoal. Esse sim. custo ele vem do teu salário. Ele vem do teu salário. Então, vou dar um exemplo. Esse ano eu farei 2 viagens internacionais pelo personal global. Uma vai ser levando os mentorados eu vou junto com os mentorados do Piloder, do Mastermind e o Piloder Scala, Show. galera do Scala. Galera que ganha 50 mil online, 100 mil online, 200 mil online, 300 mil online. Os personagens aqui da metodologia que faturam bastante. Sim. O último encontro desse Mastermind, que em dezembro todo ano tem o último encontro, todo dezembro o encontro é fora do país. Não é no Brasil. Sim. Então esse ano nós vamos para a Itália. Eu, Rafa Miranda, eu não vou pagar do meu CPF essa viagem para a Itália. Porque eu vou para a Itália, porque eu vou junto com o grupo que faz parte do Mastermind. E lá tem todo um cronograma profissional. Sim. Então, durante 3 dias na Itália, quem vai pagar todas as minhas despesas da viagem é a Personal Global, a empresa. Perfeito. Só que depois eu vou ficar lá na Itália 7 a 8 dias com a minha esposa. Aí já não é mais a empresa. Aí é o Rafa. Aí é CPF. É CPF. É isso. Tem que separar essa parada. Então, se você vai viajar com a tua esposa, você vai viajar com o teu marido, e é uma viagem pessoal, ok. Vai juntando dinheiro no CPF e faça essa viagem, ok. Separe dinheiro do seu salário. Exatamente. Então, outra viagem que eu vou fazer com um mastermind aí que eu faço parte de outras pessoas, não é meu mastermind, é Sim. mastermind de outros, nós vamos para Espanha.
o Mastermind, o último encontro desse Mastermind é na Espanha. Então, esse Mastermind, nós vamos ficar lá 2 a 3 dias aprendendo coisas profissionais, só que na Espanha. Então, todos esses gastos da Espanha, dos 2 a 3 dias, serão da empresa. E aí, Sim. depois o que eu fizer de pessoal, eu vou curtir, eu vou dar uma esquiada, vou fazer não sei o quê, tal. Aí é meu, é gasto Sim. meu. Então é só pra galera separar. Então, investimento, o que são os principais investimentos que eu considero aí pro personal trainer? Quem tá no online, fala, vou comprar um celular com uma boa câmera. Faz sentido. E é Ok. investimento. Isso é investimento da empresa. Ok. Isso não é CPF. É investimento da empresa. Porque é para gravar. É para gravar. Beleza. Investimento, celular, equipamento, notebook, etc. Cara, isso é da empresa. Tem que comprar. Show de bola. Ok. Aí, outro tipo de investimento. Mentoria. Curso e mentoria. Sim. A galera que faz a nossa pós-graduação. Cara, isso é investimento para sua empresa. Porque se 72% daqueles profissionais que fazem a pós no mínimo dobram o salário, ou mentoria, 72% no mínimo dobram, porque é uma metodologia, uma ultra focada no online e uma focada no online e no presencial. Então, são momentos diferentes da carreira do personal. Então, é investimento. Você está investindo naquilo para retornar. Então, eu gasto mais ou menos 180, 200 mil reais por ano com masterminds, cursos e etc., tanto fora do país quanto no país. Esse dinheiro quem paga não sou eu, não. Sim. É a empresa. Sim. É a empresa, a Personal Global. Você busca Ok? inteligência fora e traz Eu pro busco global. inteligência pro global crescer cada vez mais. É isso aí. Então quem tem que pagar é o global. Sim. Eu sou o funcionário do global. Eu sou o dono, mas eu sou o funcionário. Sim. Então o dono é outra coisa, o funcionário é o funcionário. Beleza. Então a ideia é essa. Qualquer curso que você investir, se você está fazendo a nossa pós, é um investimento. Isso vai para o setor de investimento. Setor de investimento. Então, se você tem o compromisso de 10 a 15% do que você ganha ir para o setor de investimento, um dos setores de investimentos é, com certeza, cursos. Cursos que te farão aumentar o teu salário, que te farão criar uma metodologia para você trabalhar, enfim, que te farão destacar no mercado. Pronto. Tecnologia, então, aparelhos, cursos, né, formações, aparelhagem para trabalhar e anúncios. O terceiro investimento aí essencial para o personal trainer que não dá para largar mais de jeito nenhum e que ainda nem está no campo de visão da maioria, infelizmente, mas vai estar porque Eu ia nós comentar. vamos entrar em cada casa desse Brasil. Eu ia comentar isso com você, mestrão. Quando falou anúncio aqui, eu falei, cara, a galera deve estar falando, investimento eu invisto, tem um celular legal. Né? Curso, eu faço um curso de vez em quando, eu já Boa. invisto. Anúncio, quantos dos caras que estão ouvindo a gente agora Boa. faz anúncio, hein? E aí o investimento, cara, ele entra num lado, a gente se engana com os nossos investimentos. Por quê? Porque às vezes o personal ele pode falar assim, ó, este tênis é da empresa. Entendeu? E aí ele vai lá e compra um tênis de 2.000 reais. Aí daqui a pouco ele compra mais um, porque ele gosta de tênis. Esse outro tênis é da empresa. Eu tenho que andar bem. E ele vai comprando tênis, ele vai comprando tênis. E ele não faz anúncio. Mas tênis ele tem 8 variações para estar na academia dando treino. Anúncio, então ele não, o anúncio, olha só, por que o anúncio é tão importante, Rafa? Porque é a forma de você ficar famoso, a forma mais rápida, mais testada, mais validada, mais simples, mais direta de você ficar famoso, de você se espalhar, do teu nome ser conhecido no mercado. Então, se o anúncio é a forma mais rápida, mais fácil, Rafa, mas eu tenho que aprender anúncio. Mas é muito mais fácil ficar famoso aprendendo pelos anúncios do que você ficar famoso por conexão com alguém da Globo que vai te divulgar. Não vai te divulgar, cara. Até você achar alguém. Uma vez você falou, mestrão, que é mais fácil aprender anúncio do que o ciclo de Krebs, cara. Sim. Se o cara passou pela faculdade, fez anatomia, fisiologia do exercício, entendeu biomecânica, aprendeu tudo isso. E, não vai aprender a fazer anúncio, Se você lembra o que é acetil-CoA, velho, anúncio é moleza. É molezinha pra você, cara. Aí uma galera pode estar pensando assim, acetil-CoA é o quê? Citrato sintase, oxalacetato. Cara, se você lembra desses nomes aí, origem e inserção, velho. Se você lembrar de origem e inserção muscular, se você lembra disso, você consegue aprender anúncio tranquilamente. Contração e relaxamento, abdução do músculo. Cara, não é simples aprender o que a educação física aprendeu. Tem um conhecimento por trás disso.
isso, o anúncio é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, Rafa, anunciar para eu ficar mais famoso. Porque o fato de você não anunciar na internet para não te deixar mais famoso é o fato que te segura durante um longo período nas academias. Sim. Porque você fica dependendo das pessoas da academia, você fica dependendo das pessoas te verem com a camisa personal trainer. Tá lá na tua camisa, personal trainer. E aí você fala, por que você não sai da academia, Silvério? Cara, mas se eu sair da academia, Minha vitrine. ninguém vai me ver. E se ninguém me ver, eu não vou ter como ser contratado. Então eu tenho que ir com uma camiseta personal trainer para todo mundo ver que eu sou personal trainer, para eu ter 1 a 2 pessoas por semana me falando assim, como é que funciona para treinar contigo? Ô, mestrão, você foi generoso aí, cara. Não é? Às vezes é 1, 2 no mês, Um cara. mês, cara. É, cara, isso é triste, porque assim, na rede social, a galera chega pra nós no suporte e fala assim: galera, tô com dificuldade de converter, estão chegando 5 a 6, 8 por dia aqui. Isso é E lindo eu, de ver, eu cara, tô de com ajudar. dificuldade de fechar elas. Aí você fala, cara, mas ele já tem 6 a 8 oportunidades por dia Isso é de muito legal. fechamento, Isso é muito entendeu? bacana de ver, cara. E ele não tá dentro da academia. Então a rede social ela é muito mais ampla. E se você tem 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, quantas oportunidades você não consegue gerar por dia? E na hora que você tiver 50.000 seguidores, e na hora que você tiver 100.000 seguidores, você construir essa audiência toda, quantas oportunidades de venda você não terá por dia, por dia. Então não tem nem comparação. Então assim, ó, o grande calcanhar de Aquiles aí nos investimentos do personal trainer, o primeiro, ele investe pouco em conhecimento e Sim. só investe no mesmo assunto. Então, investir sempre. Pós-graduação em fisiologia, o cara tem 3. Grandes eventos do fitness. Boa, boa. Aí todo ano vai lá e faz aquele curso. Sim, às vezes o mesmo curso. Porque saiu Porque o uma. grande evento, beleza dele ir todo ano. Agora, varia os temas, né? Então, assim, você pega um grande evento aí, igual a IRSA, Fitness, o caramba. Pô, legal, mas varia os temas, Sim. né? Às vezes o cara vai no curso de hipertrofia todo ano. Aí, Vamos ver se tem algo novo. aí de um ano para o outro, no curso de hipertrofia, e assim, ele já fez pós nisso. Sim, Ele já é bom nisso, não é que ele tá atrasado, ele já é bom nisso. De um ano para o outro, ele viu ali uma inclusão de 6, 8 novos artigos. Que se ele colocasse as revistas para o PubMed para avisar no e-mail, ele já saberia um pouco. Já saberia Já saberia. antecedência. Não precisava ninguém Exatamente. ler, traduzir para ele. Exato. Então investe pouco. O personal trainer não tem a cultura de investir todo mês. Ele tem a cultura assim, ó. Este ano farei 2 cursos. Aí ele paga 300 numa imersão e mais 400 numa feira e já era. O ano, se ele ganhou 7.000 por mês, se ele ganhou 5.000 por mês, ele ganhou 60.000 no ano, ele pagou R$ 600 no ano. No ano. Então, se ele ganhou 60.000, ele investiu 1%. 1% de investimento no Sim. setor investimento. Cara, investimento para retornar dinheiro para você, você pode colocar aí 10% ao mês, como cultura, como cultura, como cultura. 5 a 10% você pode pôr como cultura. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós podemos pensar o seguinte, anúncio. Anúncio, o bicho pega. Anúncio tem que ser mais. Anúncio tem que ser todo santo mês. No mínimo, 10% da sua renda tem que ser em anúncio. No mínimo. Porque você diz para o mundo o seguinte quando você faz isso. Mundo, mercado. Eu tô aqui. Mercado. Eu estou querendo crescer. Eu me vejo no futuro maior do que eu estou hoje. Então, por isso, como eu quero ficar grande, como eu quero no futuro dobrar meu salário, ter todo ano a oportunidade de dobrar meu salário, dobrar minha renda, mudar meu modelo de negócio, eu preciso criar uma audiência. Eu preciso ter muito seguidor qualificado. Então, se eu preciso criar minha audiência, eu irei investir no mínimo 10% na minha fama, Sim. no meu branding, nos meus conteúdos qualificados e por aí vai. Então, investimento é outro setor. Então, para resumir esse primeiro ponto aqui do podcast, custo fixo, Ok. salário, principalmente estrutura, Ok. salário e estrutura para trabalho, beleza? Custo variável, impostos, freelas e por aí vai, brindes, investimento, anúncios e conhecimento é o principal, e de vez em quando aí precisa de um celular, alguma coisa para Sim. e já era, beleza. Isso são os custos. Aí eu subtraio isso do que eu ganhei no mês. Aí eu tenho minha margem de lucro.
Então, aí sim. Rafa, mas nós não estamos falando de consultoria online e precificação? Estamos. Mas você tem que entender o seguinte, que agora nós vamos pegar o seguinte, consultoria online faz parte do quê? Da entrega do meu serviço, certo? Certo. Então, beleza. No salário do colaborador, quem prescreve a consultoria online? O personal. O personal. E o salário que eu estou pagando para esse personal, que hoje sou eu, mas amanhã não vai ser eu. Sim. Amanhã não serei só eu. O salário do personal, eu tenho que saber quantas consultorias online ele consegue prescrever. Porque aí eu vou ter o custo da operação. Anota esse nome que nós vamos falar. Custo da operação. Você falou assim, hoje você prescreve, você tem que ter o seu salário porque você é o funcionário. Tá. Por enquanto, você falou. O profissional tem que entender que quando ele tiver uma consultoria, que ele tiver nas redes sociais, e tiver entrando muita gente, e ele tendo que negociar, e tem os treinos que ele vai ter que montar. Talvez ele precise contratar alguém Ele para vai esse precisar. alguém montar os treinos para ele. Isso. Hoje, 30% dos personagens aqui do Global, que já estão há mais tempo, que já estouraram mais com consultoria, já não conseguem prescrever mais, porque já tem mais de 300 alunos. Ele tem a metodologia dele, Ele tem a metodologia, ele tem o jeito que ele treina, ele treina os colaboradores. Isso aí. Né? Porque a galera pode dizer, como assim? Eu sou um personal, como é que eu não vou prescrever? É isso aí. Então vamos lá, custo de operação. Vamos embora. Rafão, fala mais sobre o custo da operação da hora trabalhada, cara. Boa, porque aí vai dar uma noção, é aí que o bicho pega para precificação. Então a gente precisa calcular, fazer esse custo de operação. O que é a operação para a galera entender? É a prescrição e o atendimento. A parte operacional da empresa é a entrega do serviço ali. Então, beleza. Do personal trainer é a entrega do serviço. Sim. O que a gente faz na operação coloca como operacional, mas vamos falar de prescrição e atendimento aqui. Um aluno que vai comprar um treino, ele vai precisar de um treino prescrito e ele vai precisar de suporte na consultoria online. Então vamos colocar isso como... Vamos calcular esse custo operacional aí. Então, pensa só. O maior ativo de um prestador de serviço é o quê? É o tempo que ele tem. Sim. É o nosso tempo. Porque ele é finito e a gente atende as pessoas. Então, nós temos que calcular aí quantas horas que a gente tem desse tempo. Então, vamos supor que a sua empresa vai funcionar 10 horas por dia, beleza? Segunda a sexta ela vai funcionar 10 horas por dia. Então, 10 horas por dia de segunda a sexta, nós estamos falando de 200 horas por mês, tradicionalmente no mês de 4 semanas. Sim. Beleza. 200 horas no mês é o que minha operação funciona da minha empresa. Perfeito. Então tá. Agora, 200 horas no mês. Dos alunos eu consigo pôr no time que vão ficar satisfeitos com o atendimento. E a prescrição em dia. Tem um número? Isso aí, eu tenho que descobrir esse número. Perfeito. Quanto de aluno máximo que eu posso pôr, porque isso influencia no quanto que eu cobro. Sim. Se eu consigo pôr só um aluno, peraí. E eu preciso de 10 mil nessa empresa, 20 mil nessa empresa para tocar o bar, que tem um lucro interessante. Sim. Então, um aluno vai custar 20 mil por mês. Vai custar 10 mil por mês. Tem que ver o número de alunos que eu vou pôr aí. Perfeito. Então, nós vamos calcular. Então, olha só. Depois que um suporte de consultoria online, a prescrição e o suporte estão tudo treinadinho, você já tem uma biblioteca de treinos, você já tem ali todos os vídeos, exercícios, como faz, etc. Você já tem as principais dúvidas que aparecem no suporte, você já tem todo um vídeo respondendo aquelas dúvidas, você já tem áudios já pré-prontos respondendo aquelas dúvidas. Vamos supor que o seu suporte está otimizado. Você já treinou 500 pessoas, 1000 pessoas, e organizou aquele suporte. A gente já entendeu aqui, dentro do Global, que os meninos, cada professor do suporte consegue atender de 200 a 250 alunos. Para quem está escutando isso agora pela primeira vez, pode achar, um absurdo. Mas são pessoas que renovam e estão super satisfeitas. Por quê? Porque é um suporte otimizado. Sim. Não é que atende 250 pessoas perguntando o tempo todo e do nada. Não. É porque... Primeiro, de 200 pessoas, 30% perguntam. 70% não pergunta nada. Sim. E só vai lá e faz e acabou. E acabou, e tá tudo certo. Exatamente. Então, das 30% que perguntam, existem as perguntas que se repetem. As perguntas que se repetem, você pode fazer um vídeo.
E alguém do seu suporte, ao invés de gastar 10 minutos respondendo, só manda aquele vídeo e fala assim, Silvério, dá uma olhada nesse vídeo aqui e me fala se respondeu legal e a gente discute sobre. Aí você vai lá e vê o vídeo como cliente e fala, pô, que legal, eu não sabia que tinha que fazer isso no meu Que agachamento. legal, aprendi. Aprendi, obrigado. E a gente trocou ideia 30 segundos e resolveu tua dúvida e eu te dei um vídeo de 10 minutos. Ou seja, eu estou otimizando o tempo. Sim. E você tá ficando feliz porque eu tô te dando detalhamento de como fazer, só que eu tô te dando em vídeo, num áudio que já tá gravado, e por aí vai. Nós temos tecnologia para isso. Você otimiza o tempo, a cada 10 clientes, 3 perguntam a mesma dúvida. A mesma dúvida. Você cria uma vacina para isso. Uma vacina. E aquele cliente ele vai falar, caramba, nossa, então ali era o joelho valgo, dinâmico? Pô, então pronto, todo mundo pergunta, tem um ajuste. Era o tal. Aí quando é vacina nova e pouco frequente, você gasta o teu tempo e corrige ajustando. Mas se aquilo fica muito frequente, você vai. Então existem formas de otimizar o suporte, formas assim responsáveis, formas personalizadas. Não é mesma coisa para todo mundo. Tem como fazer um trabalho muito bonito, muito bacana na consultoria, que é o que os meninos fazem aqui no Global. Aqui no Global não é um produto assim que 5 mil pessoas compraram. Aqui tem dor na coluna, dor no joelho, aqui tem problema, todo mundo faz a mesma coisa e acabou e tchau. A galera aqui do Global, eles são legais demais no suporte, dão suporte federal. E aí, beleza. Dando suporte federal, mas com suporte otimizado e inteligente, a gente já entendeu que um professor dá conta de 250 a 300 alunos. Perfeito. Alunos da empresa. Perfeito. Alunos da empresa. Então, beleza. Então, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Bora. Se a gente colocar consultoria a R$100 por mês, e aí 250 a 300 alunos daria uma entrada de dinheiro na empresa de 25 a 30 mil. Beleza? 250 alunos, 25 mil a R$100 por mês, pagando todo mês R$100. 300 alunos pagando todo mês R$100, 30 mil reais por mês. Isso aí, precisaria, por exemplo, um professor. Ou eu ficaria com um professor ultra carregado, com 250 a 300, no limite, ou eu teria 2 professores trabalhando em 50% da capacidade máxima. Sacou? Boa. Né? Se um professor dá conta de 300 e eu contrato 2 e eu tenho 300 alunos, eu estou contratando 2 professores, mas eu consigo dobrar o número de alunos com esses 2 professores. Sim, perfeito. Eles estão trabalhando com 50% da capacidade deles. Perfeito. Se eu colocar, vamos supor, assim, a empresa fica aberta 10 horas por dia. Eu coloco um professor para trabalhar 5 horas e ponho outro professor para trabalhar 5 horas e tenho 300 alunos. A empresa está faturando 30 mil e esses professores estão ganhando 2.500 cada um que seja. 2.500 ele não ganharia na academia. Não. Trabalhando muito mais tempo. Então ele está ganhando 2.500, está trabalhando 5 horas por dia e ele está trabalhando da casa dele. Então é uma baita de uma proposta. Sim. É uma baita de uma proposta. Para a fase que o cara tiver, se ele não consegue captar os clientes próprios dele, é uma baita de uma proposta. Excelente proposta. Então se você tiver 2 professores, você está tendo 5 mil de custo. 5 mil de custo. Sim. Além de você. Você entra no custo fixo também, seu salário. Perfeito. Mas vamos supor só esses 2 professores, eles conseguem atender 600 alunos. Se eles conseguem atender 600 alunos, quando você tiver os 600 alunos, são 60 mil reais entrando na empresa. E agora que eles estão trabalhando metade da operação, e eles estão organizando outras coisas na sua empresa contigo, mas estão trabalhando metade da operação, você está ganhando 30 mil reais e está gastando 5 com os professores. Sim. Então, 5 mil reais representa 17% mais ou menos de 30 mil. Sim. Então, você está gastando 17% com custo fixo de professores, além de você. Sim. Até 25% de custo fixo, você está dentro da margem do que tá rolando aí. Vai dar margem de lucro de 20 a 30%, isso está interessante para a tua empresa. Ok? Beleza? Então, a gente pode partir do pressuposto que R$100 por mês na consultoria online dá retorno. Dá retorno com muito aluno. Com pouco aluno, não dá retorno. Mas consultoria online, você sempre tem que pensar lá na frente, na grande quantidade de alunos. Porque senão, você vai ficar fazendo aula ao vivo, e aula ao vivo, você vai ter que... O custo operacional é o mesmo do presencial. Não, e é 1 hora. Então, 1 hora ao vivo, cuidando de um cliente, é a mesma coisa do personal presencial. Sim. 1 hora ao vivo, cuidando de 2 clientes, é a mesma coisa do personal presencial se você desse aula em dupla. Sim. Então,
Custo operacional ao vivo, que você dá conta de poucas pessoas, é a mesma coisa do presencial para você precificar. Agora, online, eu tenho que entender isso. Quantas horas tem disponível? Quantas pessoas eu consigo pôr dentro daquela hora com entrega Sim, satisfatória, com ok. grande renovação, e daquelas horas e quantidade de pessoas, aí eu precifico o mínimo que eu posso cobrar, e aí eu faço uma flutuação, mínimo e máximo. Então, R$ 100 a gente já viu que dá lucro. Esses R$ 100 aí, qual é a relação desses R$ 100 com o plano que o cliente tem que pagar, Rafão? Boa. Se eu cobrar R$ 100 todo mês, entra aí e me dá R$ 100, Silvério. R$ 100 por mês na Mês que vem a consultoria. gente vê. O que vai acontecer? A renovação vai ser muito baixa. Por quê? O cliente que ele paga mês a mês online, o cliente online é diferente do cliente presencial. Você não tem tanta presença com ele. Então, Relacionamento. tá escutando aí o lead latino? É, Lead tá latino, quem meu traz, cachorro. quem Acho que sim. Vamos embora, vamos pra cima. Então, olha só. Se você, no online, pegar pessoas mês a mês, você vai ter baixíssima renovação. Mas nem é por causa da sua prescrição. É porque a pessoa do online, que ela quer coisa de curto prazo, ela é aquela pessoa que ela não tá nem aí para dar sequência naquilo. Você precisa de pessoas que querem compromisso de longo prazo. Sim. Ela quer fazer na casa dela, mas ela quer compromisso de longo prazo. Então você tem que dar preferência para planos semestrais e anuais. O plano Longo. plano Plano longo. longo. Isso, então sai R$ 100 por mês no plano longo. Eu tô Muda. achando que R$ 100 mas Não, tá porque bom. assim, se você ficar tendo muita variação de mensalidade ali, de renovação, aí a sua empresa um mês ela tem 30 mil, no outro mês ela tem 10, num mês ela tem 30, no outro mês ela tem 5. Você vai Sem ficar previsibilidade inseguro, você vai ficar nenhuma. inseguro de contratar os seus professores para trabalhar contigo, para atender tanta gente no online, na E como funciona consultoria. esse plano longo, então, Rafão? E aí o plano longo, eu explico isso no capítulo 4 de oferta lá do livro do script de vendas. Que memória, hein? Capítulo 4, oferta. Eu falo oferta com contrastante. Sim. O cérebro, ele precisa de comparar coisas. Uma cara com uma barata para ele falar, nossa, tá barata. Aí ele compra Tá. a barata. Então, você chega para a pessoa e fala, o mensal custa 300. Boa. O trimestral custa 200 por mês. Custa 600, 3 vezes de 200. Ok. O semestral custa 600, 6 vezes 100. Aí o cara Seis fala, parcelas de pô, 100. esses R$ 100 por Esse mês tá semestral barato. aí tá barato pra caralho, porque ele comparou com o mensal. Sim. Ele comparou com o mensal, ele Se ele falou, tá comprar um muito mês barato. pra testar, paga caro. Paga caro, Aí isso. ele, não, vou testar com mais barato, então. Isso, vou testar com mais Aí barato. entra 600 conto na tua 600 empresa. conto na tua empresa. Então, se você tiver a meta de vender 20 planos semestrais na empresa, você tem 12 mil conto. reais de entrada. 12 mil. E aí, na hora que você tem uma audiência boa, compradora, funil, tudo que a gente ensina aqui nos acompanhamentos, você instala aquilo no acompanhamento e tem 12 mil entrando, porque você está batendo a meta de 20 planos semestrais, aí você fala, cara, 20 planos semestrais são 20 novos alunos, que vai ficar aqui pelo menos 6 meses. 6 meses. Então, se por mês você coloca 20 novos, aí você vai em 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março. Vamos supor que você fica um ano batendo essa meta. Você ficou 12 vezes 20. Você teria, no mínimo, se você renovasse todo mundo, você teria quantos alunos 240. aí? 240 alunos. Puta 240 que pariu, alunos. 240. Aí você já precisaria É mais trazer... que muita academia pequena de bairro aí. Exatamente. Aí você precisaria trazer um professor para trabalhar para você. Isso sem falar de renovação, porque depois dos 6 meses tem a taxa de renovação, muitas pessoas ficam, Exatamente. a bola de neve acontece. Exatamente. Então, Sensacional. pensando aqui em R$ 100 em plano longo, é um valor que traz custo. Agora, se o cara falar assim, e se eu quiser cobrar R$ 50? Aí é só ele calcular. Sim. Ó, o meu professor lá na frente vai sair, Sim. vai conseguir cuidar de 250, ele vai sair 2,5 se ele trabalha 5 horas, vamos supor, e aí eu vou ter que fazer esse cálculo. Eu tenho que fazer o cálculo do custo da empresa e o quanto de aluno que eu vou ter que ter para ter lucro. Então, assim, ó, se a empresa tem 8 mil de custo total, é um professor de 2,5, vamos supor que o meu salário hoje está 5,5, então só aí ela já tem 5,5, 8 mil de custo. Mas vamos supor que tem imposto, tem tudo que a gente falou no começo do podcast, vamos supor que ela está com 13 mil de custo. 13 mil de custo. E o cara ainda quer que sobra para a empresa ali 7 mil reais. Então ela tem que faturar 20 mil. Sim. Ela tem que faturar 20 mil. Se ela tem que faturar 20 mil, quantos alunos de R$ 50 eu preciso?
Puta, calculadora é Calculadora. aluno pra É cacete. aluno, se não me engano, 400. Quantos alunos de R$ 100 eu precisaria? Ah, eu 200. precisaria de 200. 200 o meu professor dá conta? Dá conta. Então sobra tempo para mim para fazer o quê? O marketing para detonar de Crescer chegar mais mais ainda. gente, chegar mais Crescer gente, chegar mais mais gente, chegar ainda a mais gente. empresa. Exatamente. Então, a gente já chegou a essa conclusão aqui, que a consultoria online, o preço mínimo que faz sentido para consultoria online é R$ 100. É o preço de mercado Mínimo. mínimo, em Mínimo. planos longos, em planos O longos. cara pode cobrar aí num semestral R$ 700. Pode, e aí quanto mais caro ele cobra, mais elementos de diferenciação ele tem que ter para fazer a conta virar e as pessoas falarem: quero treinar com ele, quero treinar com Foda, ele. foda. É isso, então a pegada é essa. Eu tenho que saber quanto que custa o meu fixo, o custo fixo, quanto eu tenho de custo variável, quanto que eu estou gastando de investimento. Aí eu somo tudo isso e falo quanto que eu quero de lucro para a empresa. Aí eu somo tudo isso e falo quantos clientes eu preciso e quanto custa cada cliente. E aí quantos professores eu vou precisar. Para eu saber quantos professores eu vou precisar, que está lá no custo fixo, eu vou saber quantas horas ele trabalha por mês e quantas pessoas ele dá conta de atender. Perfeito. Então Perfeito. é nessa Perfeito. pegada aí, cara. Perfeito. É nessa pegada. Fritando a cabeça. Fritando, É fritando, vida fritando. de adulto. Vida de adulto, Vida de vida de adulto. adulto, vida de adulto. Empresários. O cara tem que se Empresário. enxergar como uma empresa de Isso, fato e fazer as coisas acontecerem. isso, Pra ele não ficar exatamente. com 10 anos de sala de musculação. Nada contra. Mas Sim, daqui a pouco ele fica cansado. Daqui a pouco bate com exatamente. 30, Se for 45, por opção, 50, se for por opção dele, tipo assim, ó, família. eu quero, eu não ligo, Eu quero eu isso pra minha vida quero. até ficar velhinho. Até eu ficar velhinho, vamos Meu embora, irmão, pode ir é um embora. trabalho Mas justo, a gente honesto. sabe, mas a gente sabe que no fundo vai cansando, né? Cara, Vai cansa. cansando, vai cansando, vai E cansando. aí, se ele começar a pensar em números com 50 e poucos anos de idade, aí vai ser Exato, exato. difícil. Vai ser mais difícil. Ele Então, tem que começar ó, a pensar agora no futuro dele. lembre-se sempre disso. Quanto tempo cada colaborador seu tem por mês disponível para sua empresa? Sim. Cada pessoa da operação. Ele começa pensando nele, né? Quanto tempo de Isso, operação ele tem, para porque ele começar a pensar. depois ele vai passar aquela função dele para um colaborador. Sim. Então, quantas horas você tem disponível por mês para atender os alunos de consultoria? Aí, qual é o máximo que você dá conta de atender? A gente já fez esse cálculo aqui, já tem baseado aqui muito N aqui, bacana. Sim. Então, dá 200 a 250 quando você fica bom nisso. Então, de 200 a 250 que você consegue atender no mês inteiro, 200 a 250, opa, beleza, no mês inteiro. Show. Então, quanto que eu cobro de 200 a 250 no mês para eu pagar não só o colaborador, mas pagar os outros custos da empresa? Sim. Porque todo o dinheiro vem dali. Todo o dinheiro vem da prescrição do treino ali Sim. no começo. Sim. Sim. Então, aquilo tem que pagar o custo de tudo e ainda sobrar o lucro. Então, é nessa pegada. Que Agora, se eu bacana. colocar números hilários, eu recebo 10 mil. Sim. Porque eu sou o dono. Beleza. E os meus colaboradores, cada um 2,5 e eu tenho 2. Só aí já deu 15 mil. 15. Aí na hora que vai ver, a empresa está no custo para operar, aí imposto, investimento, tráfego, não sei o Sim. quê, ela está num custo de 30 mil. E aí num custo de 30 mil, Quantos alunos tem que ter? eu já tenho que, brincando, eu já tenho que ter 300 alunos a R$ 100 só para pagar esse Sim. custo. Sim. Sim. Se eu Sim. quero lucrar, eu tenho que ter uma empresa. Putz, aí eu começo a complicar a minha vida no começo se o meu custo operacional é alto, se eu estou gastando muito comigo mesmo. Então eu tenho que diminuir os custos comigo mesmo, assim, urgentemente. Empresa Urgentemente. rica, Dono pobre. No foda. começo é assim. Até um dia que vai poder ser empresa Desfrutar daquilo rica, que você dono tanto rico. batalhou. Exatamente. Mas no fundo, quando a empresa está nessa faixa aí de contratar colaboradores e tudo, já passou daquela fase de sobrevivência Sim. e está na fase de contratar colaboradores, não dá para eu passar de 25% o custo com os colaboradores todos, Sim. incluindo eu. Incluindo o dono. Incluindo o dono. Então, aqui no Personal Global, a gente não pode passar de 20% a 25% do faturamento da empresa, Senão compromete a senão compromete a operação, compromete porque tudo. 20% a 25% de faturamento vai para até 20% a 25% colaboradores. Aham. Aqui no Global, nós já estamos na faixa de 15% a 20% de imposto. Já taca a bomba aí, velho. É um Sim. carro 0 quilômetro todo mês de imposto. Foda. Beleza. Aí, na hora que a gente vai olhar, custo de investimento, mentorias, cursos que a gente faz aqui para melhorar a operação, tráfego, anúncio. Sim. Cara, na hora que você vai somando, a margem de lucro vai Vai apertando. diminuindo. Vai diminuindo. Então, aqui no Global, tem mês que a margem de lucro é 20%, tem mês que a margem de lucro é 30%, tem mês que a gente joga todo o dinheiro no anúncio e exagera no anúncio, a margem é zero.
a margem é zero daquele Trabalha mês. com margem zero, cara. É isso aí, cara, é isso aí. Tem vezes que a gente é agressivo no mercado, a margem é zero. Então é isso é empresa. Mas isso não é um papo de agora, é um papo de outro podcast. A questão é, pelo menos, a quantidade de horas que você trabalha no mês e a quantidade de quanto que isso você quer para te dar um lucro, para te pagar a operação e te gerar um lucro, você tem que saber. Então, se você é um personal trainer que com 10 mil reais por mês, você consegue guardar 3, margem de lucro de 3 mil, Ok. e consegue pagar 7 mil de custos, e nesses custos está incluso o teu salário, vamos supor que ele seja 4,5, paga o teu salário, você precisa de, dentro das 200 horas que você tem, você precisa preenchê-las para dar 10 mil. Vamos supor que você está cobrando 100 reais e você tem 10 clientes. Aí sobrou ainda metade do teu dia, porque você Sim. consegue trabalhar 200 horas por mês. Sim. Então você está trabalhando com metade da operação, está lucrando 30%, porque você tem 10 clientes pagando R$ 1.000, Sim. R$ 1.000 cada um, aí dá 10 mil, está lucrando 3 mil, está guardando para a empresa 3 mil, está recebendo o seu salário de Sim. 4,5 e está trabalhando metade do tempo. Metade do tempo disponível que você Sim. tem. Você está trabalhando metade do que você tem. Você está trabalhando 100 horas por mês e não 200. Ou seja, a sua empresa tem margem de crescimento de dobrar de Nossa, tamanho. de dobrar de tamanho. Só que na hora que ela dobra de tamanho, deu 20 mil. Beleza. Aí você fala, Rafa, tô lucrando 50% agora. Tô com 20 mil aqui de salário. Mas agora eu não tenho para onde crescer mais, Rafa. Eu já, Chegou não no sei, teto. eu já não sei mais o que eu faço. Teto operacional. Exatamente. Aí eu tô no teto operacional. Chega bastante gente assim pra gente, né? Chega Professor, bastante gente. meu presencial tá ok. É. Tá super bem. O online eu não consigo ir. Isso. Só que assim, chega quase ninguém pra nós assim, ó. O meu presencial tá ok, eu tô no teto operacional e eu tô com margem de lucro de 50%. Não, Geralmente cara, o cara fala assim: seu salário. Meu salário é tudo. é tudo. É tudo. Quanto você tem de reserva? 3 mil. Nem isso, às Você vezes. ganha 20 e Nem tem isso. 3 mil de reserva? É mais ou menos isso, Rafa. O bicho tá pegando. É É foda. por quê? Porque lá atrás ele não escutou esse podcast. Foda, Beleza? mestrão, foda. Então é isso, cara. Resumindo aí, R$ 100 para planos longos é um preço mínimo que vai dar uma margem de lucro aí de 20 a 30% na sua empresa, se você seguir o que tem que seguir aqui dentro da nossa metodologia. Foda, foda. Puta aula, mestrão. Tamo junto, cara. Essa é Eu- pesada. Tem que escutar várias vezes, viu? Eu aprendo Tem que escutar várias. eu aprendo todos os dias com o Rafa. Todos os dias, todos. E eu contigo, né? De É uma domingo a troca. domingo, eu aprendo com esse cara. E toda vez que a gente senta aqui pra gravar conteúdo pra vocês, é essa tijolada que eu falo, mano do céu, eu vou ouvir de novo. É isso aí. Porque lá no nosso suporte, sempre tiro coisa Exatamente. dessas aulas aqui. Sempre, 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 sempre. E eu contigo, cara. Aprendo demais contigo também, Vamos. você é louco. Que legal, obrigado. Vamos finalizar? Vamos, Vambora? bora. Turma, espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo incrível. Esse daqui, cara, muitos números, estratégia, como deve ser uma empresa. E isso tem que ouvir de novo. Tem que ouvir de novo, Uhum. porque vale muito a pena. Então a gente vai ficando por aqui. Quem quiser saber mais, fazer parte da nossa família global, acesse o link lá na nossa bio no Instagram, @personalglobal_, @personalglobal_. Ou então Ou no nosso YouTube, que é o Personal Global, aí sem o underline, só Personal Global no YouTube. É isso aí. Marca a gente lá, clica, dá o like, marca os amigos. Se compartilha você nos estiver grupos, ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, enquanto tá treinando, ouvindo, compartilha com a galera. joga nos grupos lá de educação física, porque quem não divide, não multiplica. É isso aí. Quem não divide, não multiplica. E a gente vai fazer uma educação física cada vez melhor com assuntos como esse aqui, ó, que vai ajudar você no crescimento da sua empresa. Beleza? É isso aí. Vamos finalizar? Vamos. Eu me chamo Anderson Silvério Eu sou o Rafael Miranda. e este foi o Globalcast Personal Aí, 5 ó. dígitos. Tamo junto. Valeu. Mais uma. Bora.